Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje é aula de inglês, ok? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, reunir seu material, fones de ouvido e vamos para a aula. Present Perfect, né? Ou presente perfeito em inglês. É um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. O presente perfeito pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal equivalente ao presente perfeito. E aqui a gente tem um exemplo. I have been living in Rio de Janeiro since, né? Aí tem 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Então, o que é que ele diz aqui na nossa regra, né, gente? Ele expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente, né? Então, no exemplo aqui ele diz que está morando no Rio de Janeiro desde 2010, certo? Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Então, a gente vai ter aí o already, o yet, o ever, o just, o never, o always, o lately, o often, o recently, o frequently, né? Que é já, ainda, alguma vez, há pouco, agora mesmo, nunca, sempre, ultimamente, normalmente, recentemente e frequentemente. Exemplos. She has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos, né? No próximo a gente tem I have always wanted to study German, né? Eu sempre quis estudar alemão. He has been arriving early lately, né? Ele tem chegado cedo ultimamente. Então vocês viram aqui que nos exemplos ele usou, né, esses tipos de tempos, né, e advérbios para formar o presente simples. Aí aqui a gente tem, né, as formas dele na afirmativa, negativa, interrogativas e suas regras para a formação. E aqui diz assim, formação do presente simples, né? É formada pelo verbo auxiliar to have, né, conjugado no simple present, né, ou presente simples, mais o past participio, né, do verbo principal. Na forma afirmativa, para construir frases, né, você usa o sujeito mais o verbo auxiliar to have e pode estar usando o particípio passado também como complemento, ok? Então a gente tem um exemplo aqui, ó. My parents have visited Portugal 3 times, né? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. O verbo to have, né, ter, pode ser utilizado na forma contraída, quando conjugado no presente perfeito. Nesse caso, usa-se o vir, né, como forma contraída, de haves. Exemplos, né? Aí tem, she has already gone, né? She's already gone, né? Então a gente pega esse she has, junta ele, né? Fazendo o que, gente? Tirando o H e o A e colocando o S, né? E completando o restante da oração. Então, she has already gone vai ficar she's already gone, né? Que vai significar da mesma forma, ela já foi. We have been talking too much in class. Temos conversado demais na aula. A gente vai abreviar como? Vai tirar o HA de novo e vai juntar, né, o verbo o sujeito ao verbo, né? E vai dar essa abreviação. We've been talking too much in class. Temos conversado demais na aula. Então você pode usar a forma we have ou pode usar we've,
que é a forma contraída dele, ok? Na forma negativa, as frases negativas no presente perfect simple incluem o not, né? Então é aquela mesma regra, gente, lá daquelas orações que a gente forma, né? Usando o verbo to be, ok? É sujeito mais o verbo auxiliar to have no simple present, mais o not, mais o verbo principal. Então a gente vai ter aí, ó, my parents have, né? A mesma frase. A inclusão do not, né? Que é aquela partículazinha de negação. Visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Né? Então você está negando agora a frase. Na interrogativa, gente, aquela mesma regra, né? A gente vai trocar o verbo auxiliar, né? E vai ficar colocando lá no final de cada frase a interrogação, né? Para fazer perguntas no presente perfeito simples, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase, ou seja, ele é posicionado antes do sujeito, né? Então a gente troca o sujeito pelo verbo, né? E já está na forma interrogativa. Põe a interrogação lá no final e repete o restante da frase, lembrando que a gente não coloca mais o not, né? Só se a gente quiser negar e interrogar ao mesmo tempo, que vai ser uma interrogativa negativa, ok? Have my parents visited Portugal 3 times, né? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes, né? Vocês veem que o have, né, ou o verbo, tá lá na frente dos pais, né? Agora, então mudou para a forma interrogativa, ok? E eu vou deixar essas questões para vocês fazerem, né? Escreva a seguinte frase nas formas negativa e interrogativa. Então você vai ter aí a frase, né? E na segunda vai ser conjugar o verbo begin, que é começar, na forma afirmativa do presente do perfect simples, né? Ou seja, a forma mais simples que tem. E na terceira tem uma questão para vocês identificarem, né? Qual das frases abaixo não está no presente perfect simples, né? Você vai identificar qual que não está, né? E vai estar marcando aí, né? E por fim, lembrando que o conteúdo da nossa aula está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais. Acessem a agenda eletrônica de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!